Oi, turma. De Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Transição Planetária. Hoje é o capítulo 7, o amor como força divina. Mas só para a gente poder recapitular, né? Que o texto é difícil, pode ser que a gente come aí algumas bolinhas, então vamos lá. No capítulo anterior, a gente viu que a região estava densa pelo negativismo e baixo padrão vibratório devido a ações promíscuas nestas ilhas, e os vícios eram muito grandes ainda, pois sendo necessário um depuramento coletivo. E os espíritos encarnados que vieram de outros países, eles também se assemelhavam àquelas energias dos locais afetados pelo tsunami. Por isso fizeram parte dessa transição e retorno em massa ao plano espiritual, limpando o local energeticamente e dando novas oportunidades a esses espíritos para uma nova reencarnação. Mas para isso estava havendo ainda o socorro, né? Que os nossos amigos estavam relatando como que estava acontecendo esses socorros. Aí no capítulo 7 ele fala o amor como força divina. Prosseguíamos na atividade por quase 20 horas ininterruptas e preparávamos para o retorno à nossa comunidade espiritual, para um breve repouso. Abdu silenciara o seu canto oracional e se encontrava em profunda meditação, permitindo-se irradiar diáfanas energias que diluíam lentamente a densa treva que o Axote conduzido por Ana iluminava parcamente, deve ser parcialmente. Nesse momento, aproximou-se um grupo de espíritos agressivos, como uma organização de bandidos desencarnados, quando um deles, que parecia o chefe, bradou estentório, interrogando: quem é o responsável pela invasão desta área? Dr. White aproximou-se sem alarde e explicou que ele era o encarregado de realizar o labor de atendimento àqueles desencarnados em aflição, acompanhado por amigos que o assessoravam. Elucidou que não houvera acontecido qualquer tipo de invasão, considerando-se que aquela era uma terra de ninguém, desde quando fora vergastada pela tragédia coletiva que sobre ela se abatera. Não pôde prosseguir porque o arrogante, que se vestia de maneira típica das gangues regionais das grandes urbes, cortou-lhe a palavra com grosseria. Pois saiba que esta área a mim me pertence, portanto tem proprietário, desde muito antes do a que você se refere como catástrofe. Fui informado por um dos meus subalternos vigilante a meu soldo sobre as ocorrências que me interessam e que daqui foi enxotado, fazendo-o correr, esclarecendo-me que estranhos invasores de outro lugar haviam se apossado do nosso território, chamado nominalmente para resolver a prebenda. Venho com os meus servidores exigir-lhes o abandono das ações não solicitadas. Calmamente, o médico respondeu que aí se encontrava atendendo ao apelo dos guias espirituais do país que haviam recorrido à ajuda de todos quantos o desejassem de ambos os planos da vida a fim de serem diminuídas as aflições defluentes da tragédia coletiva. E esclareceu. Seu apelo havia chegado à nossa comunidade, conforme ocorrera com muitas outras, quando se ouviu o som de uma corneta que tocava a música Silêncio, expressando a dor que se abatia sobre milhares de vidas no planeta terrestre. Apresentamos-nos ao nosso governador e fomos autorizados a participar do ágape da solidariedade com os irmãos sofredores que estamos atendendo. Isso, porém, interrompeu novamente com atrevimento, não justifica a sua e a intervenção nefasta dos demais, estrangeiros que são, em nossos negócios, desconhecedores dos nossos hábitos e costumes. Desde a época da colonização holandesa aqui, através da Companhia das Índias, no século XVI, que nos rebelamos os nacionais contra os invasores de nossas terras. Timor-Leste, dominado pelos portugueses há séculos, ainda se encontra atravessado em nossa garganta. A morte
não nos interrompeu os ideais libertários e, embora tenhamos retornado ao solo amado pelos renascimentos corporais, volvemos às origens para daqui defendermos os nossos direitos de construir a nacionalidade com as nossas próprias emoções. Assim sendo, continuaremos a libertar nosso povo, que tem sido vítima da intervenção alienígena, pagando qualquer preço. Não há muito governos perversos e piores do que nós entregaram-nos ao Ocidente, em cuja interferência teve papel destacado o Japão, gerando mais infelicidade e enriquecimento ilícito dos seus chefes, tanto o que dominava antes quanto aquele que o derrubou ferozmente, sem nenhuma consideração pelos ideais nacionais. Somos, portanto, nós, os indonésios, que temos o direito de aplicar a justiça através dos nossos métodos disciplinadores e punitivos naqueles que são expulsos do corpo pelo fenômeno da morte. Compreendo a sua colocação patriótica, informou o nobre mentor. No entanto, as fronteiras a que se refere ficaram na geografia terrestre, que não é abrangida por essa área, afinal todas de propriedade divina. Ouvindo-se o amigo expor o seu pensamento, tem-se a impressão de tratar-se de um benfeitor do povo sofrido, quando em verdade é um explorador, impenitente das energias dos transfugas que lhe tombam nas armadilhas perversas, sendo arrastados para os lugares de profundo sofrimento distantes da esperança e misericórdia. A isso chama de justiça, de disciplina? Como se atreve a tomar a adaga da justiça real nas próprias mãos, se ainda não consegue dominar os ímpetos acelvajados que lhe constituem o caráter enfermo? Aqui estamos a convite dos reais governadores do país, portanto, dos respeitáveis embaixadores de Deus, com os objetivos de desalgemar os irmãos infelizes dos seus despojos e libertá-los dos vampiros do além-túmulo. E tenha certeza de que não arredaremos o pé dos nossos compromissos, confessando-lhe que, de maneira alguma, temos medo das suas ameaças e da farândula que o acompanha, temente e assustada. O estúdio expressou o ódio que o dominava, arrengando. Essa tarefa pertence-nos, a nós, que utilizamos os nossos métodos conforme as leis que vigem cá, sem a necessidade de qualquer contributo de violadores das leis dos direitos alheios. Saberemos expulsá-los dentro de alguns minutos. Uma expressão selvajada, segurando um feroz mastim aplaudido pela malta insana, que tocava tambores e sons estranhos com tubos perfurados, impôs ríspido. Agora suspendam as ações e acabem com os seus aranzéis, batendo em retirada. Deixem os nossos pacientes aos nossos cuidados, conforme sempre sucedeu, pois que sabemos tomar conta de todos eles. E gargalhou, sardônico, esfogueado, transtornado, sem apresentar qualquer emoção perturbadora. Dr. White enfrentou, elucidando. O caro amigo encontra-se totalmente equivocado a nosso respeito, porquanto não tememos e menos o obedeceremos. Iremos prosseguir em nossa faina fraternal e ficaríamos, aliás, muito gratos se o seu grupo se diluísse e aqueles que o desejarem queiram auxiliar-nos na empresa em que nos encontramos envolvidos. O carrasco zombou cínico e arremeteu, furibundo. Atacar! Dizimemos os impostores e ladrões! Como se aguardasse em reação, o nobre médico concentrou-se profundamente diante dos agressores e naquele horrendo chavascal transformou-se numa lâmpada, esparzindo claridade que fez estacionar a horda que erguia os seus instrumentos de guerra, flechas, azagaias, lanças e outros de apresentação exótica. Tomados de surpresa, ouviram sua voz profunda e melodiosa, energética e poderosa no seu próprio dialeto. Arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos.
Chega o momento em vosso desvario que somente se apresenta uma alternativa para escolher. Abandonardes o ódio e a perseguição desditosa para abraçardes o amor. Escoam-se os anos, desculpa, gente, e permaneceis hostis ao bem e à verdade. Ixi, agora ficou ruim. Estou gripando. Vossa impiedade transborda e vossa loucura, ao invés de inspirar temor ou ódio, provoca compaixão. Decênios se passaram desde que aderistes à loucura que cultivastes nos regimes da impiedade que infelicitou vosso povo, transferindo para além da morte, de modo que permanecesses sicários dos vossos irmãos igualmente infelizes, a salvo da vossa crueldade e loucura. Ouve-me, sou a voz da vossa consciência anulada pela desesperação, que perdeu o uso da razão, mas que necessita libertar-se. Agora é o vosso momento de alegria e emancipação. Silenciai o ódio nos sentimentos, deixai o medo dos infelizes que vos intimidam e vinde para as nossas fileiras, as do bem. Enquanto a voz firme e doce penetrava a acústica das almas, vimos cair sobre o tremedal bátegas de luz, não mais os raios destrutivos de antes, e que tocando aqueles rebeldes penetravam-os, provocando mudanças interiores, levando-os ao pranto e a exclamações lamuriosas. Libertai-vos do mal, prosseguiu o instrumento da verdade, e adotai o amor a vós mesmos, inicialmente para depois poderdes amar o vosso próximo, e por fim a Deus. Sois todos como nós outros, filhos do mesmo Pai generoso, que vos espera compassivo. Este é o vosso momento de renovação. Aproveitai-o com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos têm felicitado por tão largo período. Ao silenciar no clima psíquico e emocional superior, os deditosos atiraram ao solo as armas que brandiam e, dominados pela força do amor, pediam amparo e adesão à nossa hoste, passando para o lado em que nos encontrávamos subitamente envolto pela claridade suave que se dilatava do mensageiro da luz. Blasfemando, o chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores e nós outros, o que disparassem os seus dardos e flechas, inutilmente, porque a debanda foi geral. À medida que mudavam de lado, atirando-se aos nossos braços acolhedores, dilatava-se a faixa vibratória defensiva que nos resguardava de qualquer tipo de agressão externa. Vem também tu, que estás sedento de luz e de amor, dirigiu-se ao chefe aturdido. Nada obstante apresentando as faces de horror, o desditoso comandante emitiu um estranho ruído e, num esgar pouco comum, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão semelhante à epilética, estertorando e tombou literalmente no solo. Alguns dos seus subordinados, que seguravam os cães e os instrumentos de guerra, aparvalhados com o que acontecia, debandaram em ruídos correria, gritando desesperadamente. Logo após, fez-se silêncio, somente interrompido pelo aluvião do choro convulsivo dos candidatos à renovação. Suavemente o guia retomou a postura anterior e bem-humorado afirmou: Jesus sempre vence. Temos muito serviço pela frente. Recambiar os nossos irmãos assustados à comunidade própria para agasalhá-los é o nosso dever. Irei recorrer ao auxílio de outros grupos especializados nesse tipo de socorro, que operam nesta área. O amor é força divina, que sempre triunfa. Então, vamos lá. O texto foi grande, mas eu não podia parar. Mesmo tossindo aí, desculpa. O que aconteceu aqui foi um embate, né? Enquanto os amigos espirituais estavam fazendo o socorro dos enfermos
desencarnados, né? Apareceu uma gangue ali para querer tomar aqueles espíritos recém-desencarnados. E aí a espiritualidade não tinha a missão de doutrinar, de ajudar esses espíritos que eram maléficos. Mas no embate, ao invés dele ir com armas à luta, a uma guerra, o mentor ali do trabalho, ele resolveu agir com amor. E é o que Jesus sempre falava, né? E a gente não consegue aprender. Numa situação como essa aqui, era para ter uma guerra e tanto. Era a briga dos dois lados. Eram cães, eram armas, né? Que a tal da tribo estava usando para poder resguardar aqueles mortos ali. E a espiritualidade não cedeu à arrogância do chefe, né? Da gangue. Bonito isso aqui, muito bonito, né? Ele usou toda a força, todo o coração para convencer tanto o chefe como os demais da gangue que eles estavam do lado errado, que eles estavam fazendo coisa errada, que eles estavam passando anos e anos no mesmo local, agindo de forma incorreta. E através de um diálogo, usando a verdade e o verdadeiro amor, que é o amor ágape, né? Esse mentor conseguiu convencer todos que estavam ali, né? Não era a função dele fazer aquilo. Então, sabe quando o que eu estou pensando aqui, trazendo para a nossa vida, né? Quantas vezes aconteceu isso comigo, de estar com uma sala com quase 40 alunos, bem no começo da minha carreira, né? Que as salas eram de 44, 45 alunos. E a sala lotada, abarrotada. Não tinha onde sentar. Aí vinha uma professora de fora e falava: Patrícia, fica com tal aluno aí para mim, por favor, porque ele tá arrebentando a sala de aula, ele tá mexendo com os colegas, ele é indisciplinado e eu acho que você pode dar jeito, porque eu sempre fui muito disciplinadora, né? Muito dura. Até a criançada entrar do meu jeito, eu sempre fui muito dura. Falei: manda para cá, não é função minha, mas manda para cá. Então, quantas vezes a gente é levado a fazer algumas atividades a mais, mas porque Deus confia na gente e bota pessoas próximas que também confiam. E a gente dá conta, mesmo não sendo da nossa missão, mesmo não fazendo parte da nossa obrigação. A gente, por amor, consegue atingir aquele objetivo que na realidade não era nosso, a princípio. Mas quando passa para as nossas mãos, é nossa obrigação sim. E a gente tem que agir com verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não é o do sim, não é o do não, é o do equilíbrio entre o sim e o não. Você fez a lição? Então você agora pode cantar. Você não fez a lição? Então você não vai cantar. Você quer ir no banheiro? Então primeiro você termina a sua tarefa. Mas eu tô apertado, não sei o quê. Quantas vezes eu não fiz isso com um aluno? Os pais no começo queriam me matar. Você não deixa aluno ir no banheiro? Não deixo. Primeiro ele termina a lição. Aí ele vai no banheiro. Mas ele vai fazer nas calças. Não, não vai fazer nas calças. Porque se pegar um ônibus aqui em Itaquá para ir para São Paulo, são 2 horas dentro do ônibus. Eu duvido que alguém vai parar no meio do caminho para a criança ir no banheiro. Não vai querer pagar 5 e lá vai cacetada de ônibus, né? De novo, porque a criança vai descer para ir no banheiro. Então, nessas 2 horas de ônibus, a criança é obrigada a ficar dentro do ônibus sem sair. Por que que na sala de aula ela não consegue ficar 1 hora e ela já tem que ir no banheiro? Então, nessa disciplina que eu colocava, algumas professoras tinham mais dificuldade. Aí mandavam para mim. Assim como eu, quando tinha dúvidas em alguma coisa de matemática, que eu sempre fui péssima para matemática, eu mandava para uma outra professora. Falava: dá uma ajuda aí, porque eu não estou conseguindo com o Zequinha fazer ele entender tal coisa. Depois eu aprendi que a própria molecada, sentando junto, um ajudaria o outro. É obrigação? Não. Mas quando eu colocava o desafio, todos queriam. Todos queriam ajudar aquele colega, em forma de desafio.
Quem vai conseguir ensinar o Joãozinho a ler? Quem vai conseguir ensinar o Joãozinho a fazer aquela conta? Todo mundo se mexia. Nós gostamos de desafio. Nós gostamos de ser desafiados. E aqui nada mais é do que um desafio. Eles estavam ali para socorrer os recém-desencarnados e não para enfrentar gangue. No entanto, enfrentaram com amor, conseguiram dobrar através do amor, né? E convencer esses espíritos a largar a maldade. Não foi preciso bater, xingar, ofender. Foi falar com altivez, com seriedade, mas com amor, né? A gente acha que amor é aquele negócio, ai, que bonitinho, que gracinha, tudo inho, né? Ai, que fofinha. Não, não é. Esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele é sério. Ele é disciplinado. Ele pega pesado às vezes, como o mentor aqui pegou pesado nas palavras dele, só que ele fez com amor. A diferença de você fazer com raiva e fazer com amor. Você convence pelo amor. Então, são situações que o livro coloca pra gente, o tamanho da grandeza desse espírito, desse mentor, quando ele convence um das trevas, trevoso de muito e longa data, a mudar do lado. E todos que acompanhavam ele largaram suas armas, largaram seus cães e foram procurar ajuda. Aí no final ele fala, agora a gente vai procurar uma equipe espiritual que trabalha com o resgate desse tipo de espírito. Aí sim, é outras pessoas que têm essas missões, que não eram deles. Eles fizeram mais do que deviam, mas por amor. Então, ninguém perde nada quando se faz as coisas com amor. Mas um amor verdadeiro, não um amor que tem um interesse por trás. Aqueles não ganharam nada, eles já estavam cansados pela leitura, estava na hora de parar um pouco, inclusive, mas eles ainda tiveram força, discernimento, equilíbrio, palavras e amor. Vamos procurar ter isso no nosso dia a dia. A gente tem que ser duro em alguns momentos, com certeza, mas haja com amor. Fiquem com Deus.